Bom dia. Vamos adiantar hoje o shiur de Paraxá, de quinta-feira. Tem uma explicação muito bonita sobre a praga de sangue. Nessa Paraxá a gente começa as 7 primeiras pragas. Midrash conta pra gente que essa praga, através do Aaron bate no Nilo, toda a água vira sangue, toda a água do Egito vira sangue, inclusive as águas que eles tinham dentro de casa, tudo virou sangue. E depois a gente sabe que as primeiras, Dam Tzfardea, a cobra, o Dam Tzfardea, parou com seus feiticeiros, conseguiram imitar. A pergunta é como que eles conseguiram imitar? Se eles tinham as suas próprias varas, seus próprios cajados. Então Moshe jogou o dele, eles jogaram os deles. Agora, e a água que eles tinham para transformar em sangue? Se toda a água do Egito virou sangue, então como que eles tinham água para transformar em sangue? Certo? E como que eles sobreviveram ao longo daquela semana inteira sem água? Boa. Então, diz o Midrash, também, diz o Midrash, que eles compravam dos judeus. Os judeus podiam vender água para eles, podiam cobrar quanto queriam, finalmente começar pagamento atrasado de 210 anos lá no Egito, para ser mais exato, 86 anos de escravidão. Então eles compravam dos judeus. Provável esse detalhe, provável, que também eles compraram água dos judeus para mostrar para os judeus que eles conseguem transformar água em sangue. Uma opinião eu vi, não conhecia antes, que eles também conseguiam fazer o contrário, de sangue para água. Aí eu perguntei, então por que não fizeram tudo? Com certeza não conseguiram fazer, pelo menos o suficiente para que pudesse salvar o Egito, senão não precisava de Hashem, teoricamente. Bom, mas isso não confirmo 100% dessa informação, porque eu não fui averiguar. Bom, de qualquer jeito, eles então pegavam a água e transformavam em sangue. Ótimo. Agora tem mais um detalhe curioso. Eles falaram, bom, a gente tem água, a gente não tem água. O que eu vou fazer? Eu estou vendo que na casa do judeu tem água. São meus escravos, certo? O que eu vou fazer? Pegar do judeu. Adiantava? Não. Então eu vou fazer o seguinte: na hora que ele estiver tomando a água dele, na hora que ele estiver tomando a água dele, eu vou pegar do copo dele, eu coloco meu canudo e eu tomo junto. O que acontecia? Sai sangue, né? Boa. Então, do mesmo copo, para o egípcio saía sangue e para o judeu saía água. Não tinha para onde fugir. A pergunta é: isso é bonito quando você vai contar a história para as crianças, como um midrash, uma explicação, mas o que isso tem a ver com a gente? Que diferença faz? Um detalhe do detalhe do canudo que eles pegavam. E mais um detalhe interessante, que está escrito que os deuses do Egito também estavam sangrando. A praga, isso não é tão conhecido, não foi apenas na água do Egito, mas em todo o líquido do Egito. E quando a gente fala de líquido, a gente inclui umidade. Dentro de tudo tem uma certa umidade. Então a umidade se transformou em sangue. E esse é o significado, esse é o assim que as estátuas deles também estavam sangrando, porque tudo, até a pedra tem uma certa umidade. Então, eles estavam sangrando também. Então eles não tinham sequer não só água, mas todo o líquido ou umidade se transformou em sangue. Bom, qual que é a mensagem dessa água que de um lado o egípcio ele tomava e era sangue, o judeu tomava do mesmo copo e era água. Eu vi uma explicação fantástica, muito é, aplicável para a nossa vida. Com o seguinte exemplo. Eu vi de uma pessoa que ele estava procurando um apartamento para morar. E ele ligou para o corretor levou ele lá, gostou do apartamento, fechou o negócio, deu tudo certo. E aí, quando, o, quando a imobiliária fechou o negócio, etc., eles vieram falar com ele, falaram, não entendo o que aconteceu. A gente já fez várias propostas para esse apartamento, nunca fechou. Ou porque o cara não queria, ou porque o outro não queria. Nunca, já anos que isso aqui está parado. Você chegou, papum, em um instante. O que o Rabino explicou? Ele falou muito simples. Está escrito na Guemará que 40 dias antes do feto ser formado,
a fulana, a filha de fulano, vai se casar com fulano. Ah, Beltrano, desculpa. E aí, no Rio de Janeiro é Beltrano. E o campo tal vai ser para fulano. E a casa tal vai ser para fulano. E, aliás, é uma coisa que eu mesmo vi, já comentei algumas vezes, de que em relação a uma aquisição, ou até um lugar onde você vai morar, não importa se é aquisição ou um aluguel, tem uma siata de Shmaya, tem uma ajuda de Hashem, que ele te direciona aonde você deve morar. Nem sempre você acabou caindo no melhor lugar, mas tem uma siata de Shmaya. Aquele lugar estava te esperando. Assim como num casamento. Tem uma ajuda de Hashem. Todo casamento dá certo? Depende de você, depende de vários fatores. Mas existe uma certa química que acontece, que é uma coisa que às vezes é inexplicável. Como é possível fulano sai com fulana e dá certo, apesar... Então tem isso também em relação a uma casa, é um mazal, é uma sorte especial que Hashem dá para a pessoa. No meu caso pessoal, eu estava morando na Albuquerque Lins, no sétimo andar. Tá? Albuquerque Lins, sétimo andar, para Yom Tov era um pouco criança pequena, às vezes mulher grávida, sobe, desce. E eu estava bem. A sinagoga saiu da Angélica, veio para Brasília e Machado. E aí o corretor, para aproveitar fazer propaganda dele, Luiz Paulo Rajinovski, ele falou para mim, eu tenho um apartamento para você. Eu falei, obrigado, mas eu tô bem. Então, na Brasília e Machado, a sinagoga tinha mudado para cá. Interessante. Primeiro andar. Pô, eu acho que vale a pena pelo menos eu ir lá ver. Vi, adorei, mostrei para minha esposa e Baruch Hashem, a gente fechou e mudamos para lá. Mas uma Siata de Ishmael, que inclusive quem morou lá era um outro rabino antes de mim. É uma casa já onde você tinha espaço para poder fazer duas pias, onde você tinha os tipos de quartos, que eu sei, Baruch Hashem, bastante filhos, etc. Uma sala grande para receber visitas. Tudo mais perfeito com Hashem. Com Hashem já programou aquele prédio, aquela casa, aquele lugar para a gente. Eu vi isso literalmente. Enquanto isso, estava lá para alugar não sei quanto tempo, não lembro, mas estava lá um bom tempo e passou um, passou outro, passou outro, passou outro. Não era. Quando chegou, era a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem uma situação que para um é sangue e para o outro é água potável. O mesmo copo, o mesmo apartamento, que teoricamente poderia servir tanto para um quanto para outro. Para você, você vai ter brachá, para o outro não vai ter brachá. Mais um exemplo. Guimarães fala que não é a profissão que enriquece. Você tem pessoas da mesma profissão, da mesma faculdade, com as mesmas, inclusive, capacidades, às vezes até trabalhando no mesmo local, um dá certo e outro não dá certo. Um é aquele que onde ele toca vira ouro, e o outro onde ele toca ele faz virar lama. Então, não é o objeto, não é o que está dentro do copo, se é água ou se é sangue. É a brachá que a Hashem te dá naquele momento. Tem muitas vezes que a Hashem manda para a gente situações onde a gente tem que escolher o que a gente quer tirar daquilo. A gente quer tirar água ou a gente quer focar no sangue? É o meio copo cheio ou meio copo vazio? Então, isso cabe a nós, essa praga de sangue, significa que nós devemos, e Yehudim, Hashem ensina aqui para a gente na Torá, isso que o Midrash está trazendo, pelo menos uma lição que a gente pode tirar, da gente conseguir, quando tem uma situação, depende de como você olhar para ela, você vai poder tirar daqui água ou você vai poder tirar daqui sangue, depende de você. Sangue vai ser o choro, o lamento. Ou você pode tirar daqui uma história que o cara, a fábrica dele pegou fogo. Ele vira e fala, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só preciso descobrir como. Não sei como, mas sem dúvida que foi a melhor coisa. Aí você vem, tá seguro, viu? Ó, esse já pensou, tá vendo? Então, assim que a gente tem que encarar as dificuldades. Essa é a primeira lição dessa primeira situação. Dúvidas, comentários? Tudo certo. Segundo comentário muito bonito. As pessoas sabem sobre os capos da época da Segunda Guerra, infelizmente, etc. Mas isso foi inspirado, provavelmente, na história de Mitzrayim. Em Mitzrayim, o que acontece? Quem era encarregado de, diretamente, em cima dos judeus, para forçar eles ao trabalho, senão eles apanhavam, seriam judeus. Isso fez parte, inclusive, do plano terrível que o tão malvado que o Paró ele fez, é de você fazer o time jogar contra ele mesmo. Uma você destruir uma sociedade é você causar que eles comecem a brigar. Isso, às vezes, infelizmente, acontece, inclusive com a gente. Onde, ao invés de precisar um inimigo de fora para destruir,
você causa uma briga interna e está resolvido. Deixa eles brigarem sozinhos. Não precisa nem... Isso é uma tática de guerra muito boa, que muitos já causaram em muitas guerras no passado, isso já aconteceu. E no presente, tipo Irã? Cada um... Pode ser? Não sei. Não sei dizer. Bom, então isso fez parte do plano dele, porque se eu colocar judeu para forçar judeu, então o chefe tem a cota dele para apresentar, senão ele vai apanhar. Então o que ele vai fazer? Vai bater no outro. Se ele bate no outro, coitado, vai ficar bravo com ele. E aí as esposas vão chegar em casa, peraí, teu marido tá batendo no meu. Que história é essa? E aí dá briga, e aí então isso fez parte do plano dele. Só que o Paró não conhecia a nossa índole. E esses capos, eles preferiam apanhar do que bater os Yehudim. Fala. Que o Datan e a Abiram também era cá. Perfeito, exatamente. Então, mesmo o Datan vai virar, que foram aqueles que delataram Moshe, que Moshe precisou fugir por 40 anos, mesmo eles que estavam brigando entre si, eles eram capos. E quando Moshe Rabbeinu volta para lá, eles eram esses capos que apanhavam para não bater. E eles que vêm até Moshe, quando Moshe, ele volta do Paró a primeira vez, e não deu certo, aparentemente, falei a respeito no último shiur, o Parashá, e o Paró, ele só piorou a situação, que eles tinham que manter as cotas sem a matéria-prima. Então, quem veio encarar o Moshe e o Aron foram Datan e Aviram, lutando com a dor do povo, falando como vocês têm coragem de fazer isso, olha o que está acontecendo, olha o que vocês fizeram. Então, eles compraram a dor do povo, então eles têm esses dois lados. Esses dois lados. Por um lado, eles, ao longo de toda a história, até o final da história deles, que é com Korah, que eles acabam morrendo, eles fazem problemas o tempo todo. Mas essa qualidade eles tinham. Estavam prontos para apanhar, para não bater nos Yehudim. Até aqui? Tá claro. Então, aqui vem a lição, antes que o Rami vá embora. Ou não, já foi. Então, esses capos, eles acabaram depois, Hashem escolheu eles para se tornarem os Zekenim, os anciões, aqueles que são parte da cúpula de Moshe Rabbeinu. E quando Hashem tinha pedido para Moshe Rabbeinu ir até o faraó, Hashem falou, pegue os anciãos do povo de Israel. Anciãos se referem aos sábios. Só que quando Moshe entra com Arão, precisa que eles entraram sozinhos, só eles. Cadê os anciões? Então, eles, na verdade, aos poucos, quando foi se aproximando do palácio do faraó, eles foram, cada um foram amarelando, foram dando para trás. E no final, eles não entraram. Então, eles perderam essa posição, porque quando Hashem foi dar a Torá, Hashem falou que quem podia se aproximar era Moshe, Yoshua um pouco mais, um pouco menos que Moshe, mas eles ficaram de fora. Vocês não quiseram encarar o Paró, então agora também vocês não vão se aproximar na hora de matar a Torá. E posteriormente, Hashem vira e fala para Moshe, escolhe para você pessoas que você já sabe que são pessoas boas para poder te ajudar. 70 anciões. Quem ele escolheu? Esses capos. Nesse caso, acho que não entrou Datan e Aviram especificamente, mas ele escolheu dessa turma que estavam prontos para apanhar, para poupar o povo de Israel e não causar essa briga e, de fato, está sofrendo para que o outro não sofra. Essa situação que eles estavam é chamado o cara intermediário. O cara do em inglês, como chama isso? Middleman. Qual que tá no meio, tá certo? E aí, a pergunta é qual que é a mensagem que a gente pode tirar disso? Hoje a gente não tem essa situação, Baruch Hashem, literalmente, mas o que a gente pode tirar no nosso dia a dia? Uma explicação muito bonita é o seguinte: ninguém quer dar a cara para bater. Às vezes tem situações que alguém precisa ser aquele que vai encarar. Tem um cara que está fazendo mal para os outros. Quem é que vai encarar? Não, deixa como tá. Fica desse jeito. Não quero, eu vou me meter? Não preciso me meter nessa. Outra situação, muito interessante. Você tem contato com certas pessoas. E alguém vem e te pede, olha, estou numa situação difícil, se você ligar para o teu amigo fulano, você resolve o meu problema. No Brasil, isso aqui é uma das coisas mais importantes. O QI é quem indica. QI mais alto é quem indica. É a melhor coisa, certo? Então, em inglês se fala, it doesn't matter what you know, it matters who you know. Em inglês não importa quanto você sabe, importa quem você conhece. Quem você sabe, quem você conhece. Então, a gente, às vezes, quando vai ligar para um amigo, para um conhecido, você não quer gastar fichas.
Você tem aquele cara que é o pistolão que vai resolver, seja lá qual o problema que você acha que vai resolver, que achando que resolve tudo, mas ele é o cara que tá lá e você não quer gastar suas fichas. Ah, poxa, esse cara aqui, se um dia eu precisar, melhor guardar para mim do que ajudar aquela pessoa. Cada um pode imaginar algum cenário que ele conhece, ele pode aplicar isso. Hashem, às vezes ele só te deu aquele conhecimento, que você conhece o fulano, você conheceu o fulano, que você tem uma situação que você pode ajudar, só para poder um dia ajudar aquela outra pessoa. Não, mas aquele é um coitado, aquele cara ninguém olha para ele, eu não vou ganhar fichas com isso. Eu não vou ganhar prestígio com isso. Você vai dar a cara para bater. Apanha. O que você apanha? Você vai talvez ter um mal-estar, vou ter que ligar para aquele meu amigo, fica chato. Mas você pode estar salvando uma vida. Você pode estar salvando a parnassá de uma pessoa. Você pode estar salvando um casamento de uma pessoa. Você pode, com o teu desconforto temporário, esse é teu tapa. Que seja esse o teu a chocoteada que você recebeu. Eu vi uma história fantástica, linda, do Holocausto. Se dá para falar história fantástica, mas fantástica é a resiliência do nosso povo, que tinha um cara, um indivíduo, que quando ele chegou para o campo, ele era muito gordo, forte. E ele se dispôs, toda vez que um judeu tinha que apanhar, então ele fala, bate em mim, não tem problema. E os caras gostavam, por que não? Vamos bater nesse cara. Ele era grandão, batiam nele, e ele se dispunha sempre a, literalmente, ser igual a esses do Egito. Bateram nele, etc. E ele sobreviveu, está vivo até, acho que até hoje, até pouco tempo atrás. E o mais curioso, qual é o nome desse cara? Desse Yehudi, desse tzadik? Chaim Mittelman. O que é Mittelman? Falei antes. Middle. O que é middle? O cara do meio. O cara intermediário. O cara que ele tá lá pra... Você quer bater? Bate em mim, mas não bate nele. E o nome dele é Chaim, trazendo vida. Olha que interessante. O cara que ele trouxe vida, ele se dispôs a ser o homem intermediário. Achei linda esse comentário, esse episódio. O cara sobreviveu e etc., com muito mérito. Então, a gente ia pegar essa lição, cada um no seu dia, e aplicar a ideia da gente, às vezes, colocar a cara para apanhar, para bater. Não vai ser um chicote como do Mitzrayim, às vezes um pequeno desconforto para poder salvar, para poder ajudar um outro Yehudi. Próximo. Mais uma lição muito bonita. Deus, Hashem, quando ele está falando com Moshe, ele fala para ele, olha, você vai até os Mitzrim, até os judeus, conta para eles que eu vou salvar eles. Aí Moshe, não, mas se eles não sabem qual é teu nome, aí Hashem fala para ele o nome dele. Não, mas aí eles não vão acreditar em mim. Então Hashem fala, não, dá para eles o sinal. Dá, você tem o sinal da vara, do cajado, tem o sinal do sangue, o sinal da lepra, mostra para eles. E ainda ele fala, se fala para eles a frase Pakot Pakat Dietchem, essa frase, essas duas palavras, eles têm como tradição de Moshe, Deus lembrou de vocês, eles tinham como tradição, aliás, de Yosef, de que quando viesse alguém e falasse Pakot Pakadeti, então essa é a prova que esse é o homem. Detalhe curioso, que qualquer um podia chegar a falar, eu sou Mashiach. Tem muitos ao longo da história que fizeram isso. Você tem até em Jerusalém a síndrome do Mashiach. Tem vários que é uma síndrome do Mashiach, síndrome de Jerusalém. Até já está, acho que nos livros médicos, falam que isso é uma síndrome típica em Jerusalém. O cara acha que ele é Mashiach. Tá bom? Baruch Hashem. Todo Yehudi tem uma faísca de Mashiach dentro dele, só que alguns levam ao literal. Bom, e aí, então, um detalhe curioso de como eles acreditaram em Moshe, só porque ele falou essa palavra, eu também podia falar essa palavra. Mas o detalhe é que, primeiro, Moshe não conviveu com eles, então ele não tinha essa tradição. Se eu cresci ouvindo que quem dissesse essas palavras vai ser o salvador do povo, então amanhã eu chego e falo, pessoal, pacote para calite. Estica o chapéu, bota a moedinha que amanhã eu vou salvar vocês. Tá bom? Mas se Moshe ele cresceu no palácio, então ele não tinha essa tradição, ele não teve educação junto com os outros judeus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Moshe Rabbeinu, ele tinha kvad pel, kvad lashon, uma dificuldade na boca, uma dificuldade para falar na língua. Se traduz normalmente como gago. Não sei se é literalmente gago, mas ele tinha dificuldade para falar. Uma das dificuldades para falar, imagina você conseguir falar aquela frase, 3 trigos para 3 tigres tristes. 5 vezes sem errar. Ok? Não? Eu acertei. Bom.
Não sei se eu acertar na segunda. Uma vez. Aí você treina em casa. Imagina Moshe Rabbeinu, que ele tinha dificuldade na fala, pacote pakadeti. Pacote pakadeti. Pacote pakadeti. Para alguém que tem que usar a língua, o lábio, etc., com duas palavras muito parecidas, não é fácil. Ele ia começar a falar e ia acabar amanhã. Mas Moshe Rabbeinu chegou e falou, pacote pakadeti. Opa, peraí. Ele é gago, não cresceu aqui, falou pacote pakadeti. Então, esse aqui tem um sinal forte, um forte indício para acreditar. E aí ele vai e fala com os judeus, e depois Hashem fala para ele, aí você vai para o Paró e pede para pedir para o povo sair. Pergunta. Você não precisa falar com os judeus primeiro, falar, olha, Deus lembrou de vocês, eu vou salvar vocês, vem com promessas. Promessas são coisas políticas. Você promete porque você precisa de voto, e aí você vai lá, depois você ganhou, aí já não faz mais nada como está no Pirkei Avot. Promete quando eles querem você, e depois não precisam mais de você, eles te jogam para fora. Então, um político, ele está cheio de promessas. Então ele vem, ele promete, precisa convencer o povo. Aí eu entendo. Moshe Rabbeinu, ele não precisava de promessas. Faz o seguinte, você quer tirar o povo? Vai para o Paró, manda ele tirar o povo. E aí o povo vai saber, eles vão ficar sabendo que eles estão livres. Não precisa você chegar e prometer, Deus falou, não falou. Porque ele precisava chegar primeiro para os judeus e fazer todas essas coisas, de mostrar, de convencer. Aí ele estava na dúvida, será que o povo vai acreditar, não vai acreditar? Vai direto para o Paró, resolve o problema. Você quer um cara que te promete ou um cara que te resolve? Você sabe de um problema, é muito melhor você resolver o problema de alguém antes de você comunicar a pessoa. Tenta resolver. Se você conseguiu, você liga, ó, deu certo. Se você não conseguiu, pelo menos você não criou expectativa. Por que ele precisa primeiro, e Hashem faz questão e mostra os milagres para os judeus primeiro? Então a primeira coisa vai dizer, bom, para saber que veio de Hashem. Tá bom. Mas tem uma explicação ainda mais profunda disso, que é o seguinte. É aquela frase que diz, se eu fosse mais rico, eu ia ser mais feliz. E a resposta é, se você fosse mais feliz, você seria mais rico. O milagre traz a emuná, ou a emuná traz o milagre? Você tem as duas opções. Deus vai lá, abre o mar, tira o povo. Uau, Deus é bom, hein? Acho que vão acreditar nele. Esse é um nível que também foi necessário para Hashem, entre aspas, se provando ao longo daquele ano, as 10 pragas, etc. Mas mais do que o milagre trazer a emuná, porque essa é uma emuná fraca, porque está dependendo do milagre, como o Rambam escreve, que a gente não acredita em Moshe pelos milagres que ele fez. Porque senão é uma emuná muito fraca. Porque se amanhã aparecer outro que faz milagres maiores, então ele é melhor que o Moshe. A gente acredita em Moshe porque Hashem conversou com ele na frente de 3 milhões de pessoas, dando a Torá, todo mundo viu, todo mundo assistiu, isso é inegável. Você acreditar por causa dos milagres é uma fé abalável, assim diz o Rambam. Então o que acontece? Quando ele chega e fala para os judeus, ele não está querendo mostrar força. O cara não está querendo até provocar, eu que vou fazer. Se acontecer, não vai dizer que foi o Faraó, não vai dizer que foi um efeito natural, que vieram as pragas, etc. Fui eu que fiz, foi Hashem que fez, e eu estou aqui. É mais do que isso. Ele veio fortificar a fé do povo. Se ele fortifica a fé do povo, e o povo fala, eles acreditam, uau, que bom, Hashem vai nos salvar, chegou o cara, representando Hashem. Agora Moshe pode ir no Paró e fazer os milagres. Porque o que provoca os milagres é a nossa emuná. Quanto mais a gente acredita, mais resultado você vai ter. Então, por isso, Hashem fala, primeiro vai para o povo. Não é para mostrar, não é para criar suspense, não é para sequer que acreditem em você. É que acreditem em você para que reforcem a emuná para que o milagre possa acontecer. Esse é o principal. Então, quando a gente se depara com uma situação, a gente fala, bom, se Deus me salvar, eu vou dar metade para tzedakah. Se eu ganhar na loteria, deixa eu ganhar sozinho, não precisa dar para o rabino, para tzedakah. O rabino tzedakah, a sinagoga pode ganhar sozinho. Não, eu vou dar 90%. Que negócio é esse? Primeiro você tem que dar. Você vai lá e mostra a confiança em Hashem. Eu dei a tzedakah, ou mesmo se eu não tenho ainda, infelizmente, eu já me comprometo com Hashem, que assim que eu tiver, eu vou dar. Eu não espero acontecer o milagre. Eu não espero falar, bom, se Deus fizer a parte dele, aí eu faço a minha. Pode até funcionar. Pode até funcionar. Na falta de, até isso funciona. Como a gente sabe, que quando Moshe Rabbeinu pergunta para Hashem, como que vocês vão acreditar em mim, não vão acreditar em mim? Então, uma das explicações, uma das coisas, Hashem fala para ele, olha, eles vão sair do Egito e vão servir a mim nesse monte.
Que monte que ele estava falando com Deus? No Siné. Onde era o Siné? O Har Amoriá. Onde seria dado depois a Torá. Então Hashem fala para ele, olha, eles vão sair de lá e vão servir eu aqui nesse... O que Hashem está falando para ele? A conversa entre Moshe e Hashem era o seguinte, Moshe falou, mas que mérito que eles têm para sair? Então, tem várias discussões quais os méritos, as roupas, etc. Hashem fala, não tem mérito, talvez suficiente, mas o mérito vai ser que quando eles saírem vão receber a Torá. Eu já conto para agora os méritos, mesmo que ainda não fez. Mas já que eles vão fazer no futuro, eu já conto agora. Hashem é capaz de fazer essas contas. O cara te promete, fala, eu vou fazer, para Hashem funciona. Você vai lá, se compromete, já funciona. Mas isso é quando você não tem a possibilidade de fazer ainda. Mas, geralmente, é a Muná que ela traz o milagre. Então, Hashem fala primeiro para os judeus. Na hora que eles confiarem, aí fica fácil. Agora você vai para o Paró, os milagres são consequência. Isso é muito claro para o nosso dia a dia. A gente não esperar Hashem fazer o milagre, nós podemos literalmente fazer o milagre. Nós podemos causar o milagre. Quando o Yehudi, ele serve a Hashem, ele pede para Hashem, ele confia em Hashem, a gente vê literalmente milagres. Chaves adiantado. Chaves. Chaves. Tá, tem uma pergunta. Não, mas não tem a ver com a aula, não. O senhor falou. Peraí.